Olá, espero que estejam bem. Vamos ver nesta apresentação a questão do longo-pracismo em relação aos animais, ou mais geralmente ao conjunto dos seres sencientes. Esse é um problema muito importante mesmo, mas que não tem recebido toda a atenção que seria, na verdade, necessário. Então, em primeiro lugar, vamos ver qual é o argumento básico longo-prazista, né? Qual é o argumento para acharmos que preocupar-nos com o que vai acontecer não só no presente e não só no futuro a curto, meio prazo, mas também, ou mesmo fundamentalmente, no futuro a muito longo prazo, é uma questão de primeira prioridade. Depois vamos ver algumas objeções que podem ser apresentadas a este argumento e como é que estas objeções elas podem ser respondidas, como é que nós podemos achar que não chegam a rebater, na verdade, o longo-pracismo. Depois, por último, vamos ver que estratégias longo-pracistas nós podemos levar para frente para defender uma posição que tenha a consideração qual pode ser o futuro do conjunto dos seres sencientes. Não só de alguns seres sencientes, como podem ser, se calhar, seres humanos e aqueles que são descendentes dos seres humanos atuais, mas, como já digo, o conjunto de todos os seres que podem ter experiências que podem ser negativas ou também, se calhar, positivas. E vamos ver estas estratégias centrando-nos particularmente naquelas de caráter amplo. Então, para outra sessão no que vamos avaliar os riscos de sofrimento futuro, vamos ver outras que podem ter uma focagem já mais estreita. Então, vamos já começar, pois, com o argumento básico longo-prazista. Esse argumento básico ele tem três premissas fundamentais. Vamos começar com a primeira premissa, e é a seguinte: é uma premissa muito simples. É uma ideia, na verdade, que é muito intuitiva, muito básica, como já digo, muito simples. Então, é muito chamativo, se calhar surpreendente que não tenha recebido mais atenção. Esta premissa é a que segue, que simplesmente o futuro o futuro vai ser muito longo mesmo. O futuro a longo prazo ele vai contar com uma grande quantidade de tempo. No entanto, o futuro a muito curto prazo ele vai durar muito pouco. Isso é uma coisa completamente óbvia, como já estou a dizer. Mas tem uma implicação muito importante, que é que vai haver muitos mais seres sencientes no futuro distante do que no futuro próximo. Então, isso vai ser assim simplesmente por uma questão diacrônica em relação àquilo que eu acabo de dizer, que simplesmente o futuro pode ter uma extensão vastíssima mesmo. Mas também, se calhar, pode haver outras razões pelas quais no futuro vai haver uma quantidade de seres sencientes muito grande. E essa é uma consideração não diacrônica, isso é, não relativa ao transcurso do tempo, mas sincrônica. Isto é que, em um determinado momento, pode haver muitos mais seres sencientes do que no passado ou do que no presente, em um determinado momento no futuro. E por que isso poderia ser? Bem, simplesmente pelo aumento da população de seres sencientes. É muito provável que no futuro a população total de seres sencientes, ela não vai ser reduzida, mas aumentada. Não devemos pensar aqui só no caso dos seres humanos, que nós, como sabemos, a população humana vai em aumento, mas pode chegar, algumas estimativas dizem que na quarta parte ou terça parte do século no que estamos vai ser reduzida, mas temos que considerar o conjunto dos seres sencientes. Vamos ver depois por que isso pode ser assim. Mas podemos passar à segunda consideração aqui, a segunda premissa neste argumento. E a segunda premissa é também bastante simples, e é que não devemos discriminar alguém com base no tempo. Isso se há dois indivíduos e um deles nasceu antes do que outro, isso não é a razão pela qual um desses indivíduos deveria receber mais consideração. Então, sendo isso assim, não temos motivos para acharmos que indivíduos que moram no futuro contam menos do que indivíduos no presente, igual que não temos razões para acharmos que um indivíduo que more espacialmente numa diferente posição, que mora um pouco mais longe de onde nós estamos,
mereça menos consideração. Acharíamos que isso seria uma maneira de discriminar, e o mesmo acontece se nós estamos a falar não de distância no espaço, mas de distância no tempo. O mesmo aconteceria. Seriam tipos de discriminação arbitrária ambos. E então, já a terceira e última premissa do argumento este argumento básico para defendermos o longopracismo, seria que as nossas ações atuais, elas não só influenciam aquilo que está a acontecer agora, ou que vai acontecer amanhã, ou o ano vindouro. Elas vão influir todo o futuro desde hoje. Na verdade, isso é uma coisa que nós podemos considerar se pensamos em eventos que aconteceram no passado, decisões que diferentes agentes fizeram no passado, que elas, na verdade, eram contingentes, podiam não ter acontecido, podia ter acontecido coisas totalmente diferentes, mas aconteceram essas foram as que determinaram que o futuro, que para nós pode ser o passado, o futuro desde essas perspectivas, seguisse uma determinada trajetória e não outra. Então, muitas vezes nós podemos podemos, de alguma maneira, fazer decisões, tomar decisões por umas razões curto-pracistas, mas o que se passa é que fazemos isso sem avaliarmos que isso pode ter consequências muito significativas também no futuro. Não? Então, isto é uma coisa que, se nós somos longo-pracistas, nós temos que ter uma focagem diferente. Nós nos vamos preocupar também com aquilo que pode acontecer como resultado indireto. Mas isto também é uma coisa que é muito relevante, porque isto demonstra que o que nós façamos agora pode fazer que o futuro melhore ou que o futuro empeore. Então, visto isso tudo, nós temos este argumento básico longo-prazista, que há razões de muito peso para achar que no futuro vai haver muitos mais seres sencientes, no futuro distante do que no futuro próximo, também que nós não devemos discriminar esses indivíduos que vão existir no futuro, e também que com as nossas ações nós podemos fazer coisas que vão melhorar a situação desses indivíduos no futuro. Então, dado este argumento básico, vamos ver agora que objeções que podem ser apresentadas contra este argumento. Que razões podemos ter para achar que o argumento, no entanto, não tem sucesso a hora de levar-nos a achar que o mais importante ou algo muito importante que nós devemos fazer é melhorar a situação no futuro ou evitar que no futuro longano, aconteçam coisas ruins. Então, uma obsessão pode ser que seres do presente, eles contam mais, que não devemos nos preocupar por aquilo que acontecerá no futuro, porque esses indivíduos contam menos. Mas já vimos que essa é uma maneira de discriminar. O tempo em que alguém existe é moralmente irrelevante. Então, acho que não devemos empregar mais tempo em tratar esta questão, porque, de fato, digamos que o rejeitamento desta obsessão é já uma das premissas fundamentais do argumento, não? Mas temos outras objeções que elas já têm um bocado, se calhar, mais de força. Pode ser que não funcionem, mas não são arbitrárias, como essa que nós acabamos de ver. E uma delas é que nós conhecemos aquilo que está acontecendo no presente, o que pode acontecer muito pronto, pode acontecer muito rápido, pode acontecer o ano que vem, se calhar, mas não conhecemos o futuro, não? Então, isso é importante porque isto poderia levar a que, bom, na verdade, porque teríamos que nos preocupar com algo que não sabemos, na verdade, como é que vai ser, não? Então, sobre isso, o que há que dizer é que, na verdade, o que está a acontecer aí é que nós somos melhores em prever o futuro próximo do que o futuro distante. Não o presente, mas o futuro próximo, porque o presente não se prevê, o presente já está a acontecer, né? Mas o futuro próximo, sim, que é verdade que nós podemos prever melhor do que o futuro distante. Mas o que acontece aqui é que o que importa, na verdade, não tem por que ser necessariamente igual que aquilo que é mais fácil de prever. Achar que nós temos que dar mais importância sempre àquilo que é mais fácil de prever é uma atitude que, em psicologia, tem sido conhecida como um viés cognitivo, o viés de avaliação. Isso é que aquilo que é mais fácil a avaliar
é aquilo mais importante, mas isso nem tem por que ser assim, não necessariamente é assim. Por exemplo, imaginemos que eu posso posso decidir entre duas coisas. Então, se faço uma coisa determinada, eu sei com total certeza que eu vou ganhar, sei lá, R$ 1.000 ou 1.000 ou o que for, não? E se eu faço uma coisa diferente, há 1% de probabilidades de eu ganhar, sei lá, R$ 900 e 99% de eu ganhar, não sei, R$ 4.000. Então, eu tenho mais certeza do que vai acontecer se faço o primeiro, mas claramente parece que o segundo é muito mais convincente. Não só isso, porque aqui existe um risco, mas não existe uma incerteza. Mas nós podemos introduzir mais incerteza aí. Nós podemos dizer, olha, na verdade nós não conhecemos as probabilidades, mas nós sabemos que há uma probabilidade que seguramente seja pequena, mas não sabemos se é do 1%, não sabemos, pode ser se calhar do 40%, nós não sabemos, de nós ganhar R$ 900 é uma probabilidade que nós não sabemos qual é, mas achamos que é mais grande, na verdade, de nós ganhar uma quantidade maior de dinheiro, sei lá, isso, R$ 5.000, R$ 10.000. É preferível optar por a opção de ganhar R$ 1.000 porque nós podemos prever melhor o resultado? Evidentemente que não. Essa seria uma péssima decisão. É verdade que, no segundo caso, há uma certa probabilidade de nós ficar ganhando menos de R$ 1.000, de nós ficar ganhando só 900. Mas, na verdade, digamos que o valor esperável aí é muito maior nessa opção do que os R$ 1.000, mesmo que a nossa capacidade de avaliar isso seja mais reduzida. Então, essa é uma razão para nós rejeitar, na verdade, esta objeção. Depois, há outra objeção que ela está relacionada com a anterior, e é que o nosso impacto no presente é mais significativo do que o impacto nosso no futuro. Pode ser, por exemplo, por aquilo que nós vimos agora, que nós temos uma menor capacidade de avaliar aquilo que vai acontecer lá no futuro, ou bem que pode ser também que no que aconteça no futuro vão intervir muitos fatores diversos, não? E então, muitos deles vão estar longe do nosso controle. Então, a nossa ação aí, ela vai se ver diluída com as ações de muitos outros agentes. Então, o impacto da nossa ação não vai ser, na verdade, tão significativo, tão importante como se podemos descontar, se pudéssemos descontar o impacto dessas outras ações e só fixarmos no impacto direto que a nossa ação vai ter, o qual sim que pode acontecer no presente. Bom, então, o que acontece aqui é que um impacto mais direto não é necessariamente um impacto maior. Se eu posso, de novo, posso pensar num caso muito parecido àquele que nós já vimos no caso do viés de avaliação. Se eu posso impactar de maneira muito direta, de maneira que o 100% da minha ação vai ter o resultado esperado, mas esse resultado esperado é um impacto, digamos, X, mas eu posso, no futuro, fazer qualquer coisa que ela vai ter um impacto esperado muito, muito, muito maior, se calhar de 1.000 vezes X. Mesmo que aí a ação combinada, o impacto combinado daquelas coisas que outros agentes fizerem, pode fazer com que, na verdade, no final, o meu impacto não seja de 1.000x, mas seja menor, sei lá, 900, 500x. Mesmo assim, seria melhor eu fazer o segundo, porque mesmo que o impacto seja menos direto, mesmo que o impacto também haja uma probabilidade aí de não ser tão significativo como eu desejar, ainda assim é esperável que o impacto vá ser maior. Então, essa outra objeção, o que ela que diz é que o futuro nós podemos esperar que vai ser melhor do que o presente pelo progresso moral. Então, nós podemos ver que do passado para aqui, pois tem havido ideias como a defesa do racismo, do sexismo, da escravidão, que progressivamente elas têm sido questionadas. É verdade que continua a haver muito sexismo, muito racismo, muita escravidão, que se calhar nunca houve tanta população escrava como agora, mas podemos também achar que o rejeitamento, que a oposição
a estas coisas, pois também tem tido um aumento muito grande, não? Na história. Então, nós podemos esperar que no futuro isto vai continuar a ser assim. Mas, na verdade, frente a isso, nós podemos também dizer outra coisa, que se calhar não há progresso moral. Nós não sabemos se existe realmente, de maneira necessária, esse progresso moral. Pode ser que não seja assim, pode ser que o futuro não seja melhor, pode ser que no futuro a situação ela possa ir para trás. Nós podemos achar, por exemplo, como é que na Idade Média na Europa, por exemplo, a escravidão, ela desapareceu, ela que era muito, muito imperante nos tempos do Império Romano, por exemplo, depois na Idade Média deixou de haver escravidão. Mas depois, nos tempos modernos, depois com o século XV, XVI, ela voltou de maneira muito grande, não? Então, se calhar pode ser que também no futuro não vai haver progresso moral. Nós não sabemos se vai haver ou não. Mas o que é mais importante aqui considerar é que a possibilidade desse progresso moral, ela pode depender daquilo que nós vamos fazer agora. Então, essa seria uma razão, a intenção de nós promover esse progresso moral seria uma razão para nós precisamente ter essa atitude longo prazista, não? Depois, outra seção que ela disse que no futuro pode ser mais fácil tratar com os problemas que podem fazer que haja muito sofrimento aí para seres sencientes. Mas, de novo, o que acontece é que pode haver riscos de que isso não aconteça. E, de novo, também pode acontecer que, na verdade, seja possível tratar com estes problemas, seja mais fácil nesses tempos, mas simplesmente aquelas agentes que possam estar numa situação para fazer isso, possam não querer fazê-lo, porque não tem uma motivação para eles fazer isso, não? Então, na verdade, pode ser que o trabalho que nós façamos agora possa fazer com que no futuro haja mais pessoas interessadas, mais agentes interessados em mudar essa situação no futuro. E pode fazer também que tenha uma maior facilidade para tratar com esse futuro por mor da situação na que nós coloquemos esses agentes. Bom, então, dito isto, nós também podemos considerar aqui que há muitos vieses cognitivos que levam a que nós não consideremos adequadamente todas estas questões. Então, dito isto, também podemos considerar que há muitos vieses cognitivos que eles explicam por que estas objeções podem ser defendidas e por que nós podemos não ter uma atitude favorável ao longo prazismo, mesmo que as considerações que nós defendamos não sejam corretas, porque temos inúmeros vieses cognitivos que podem afetar a nossa reflexão sobre isso. Alguns muito claros destes, então vou me centrar aqui nesses. Um é simplesmente um viés em direção ao presente. Nós achamos que o presente é mais importante que o futuro, simplesmente por isso, por um preconceito cognitivo. Depois também temos um viés favorável àquilo que está mais perto de nós. Achamos que é mais importante, mesmo se não é mais importante, na verdade. Também um viés aqui de disponibilidade, isso aquilo do que nós temos tido experiência, achamos que é mais representativo daquilo do que nós não temos tido essa experiência, mesmo que não seja assim. E depois também há esse viés de avaliação, aquilo que eu já indiquei, quando nós consideramos as objeções contra o longo prazismo, não? Nós achamos que aquilo mais avaliável é mais importante, mas não tem por que ser necessariamente assim. E depois também há um efeito da adesão. Então, como a maioria das pessoas elas são curtoprazistas, nós temos também uma tendência a sermos curtoprazistas, porque queremos fazer aquilo que outras pessoas fazem. Depois temos um conservadorismo das crenças. Nós não gostamos de abandonar aquilo que nós achamos. Então, como tradicionalmente a maioria das pessoas já são curtoprazistas, é difícil transformar essa visão das coisas. Depois, muitas pessoas são parciais. Tem uma atitude que discrimina indivíduos com os que não tem uma relação. E então, isso dá em que, como não temos uma relação direta com os seres que vão existir no futuro, não nos preocupamos muito com eles. E, então, visto isso, parece que nós temos razões para defendermos o longoprazismo. Vimos que há um argumento básico muito claro para isso. Vimos também que as objeções elas podem ser deixadas a um lado, que não tem muita força. Vimos também que temos
um grupo de vieses que explicam por que nós podemos desconfiar do longo praxismo, mesmo se ele é uma posição correta. Visto já isso, vamos passar já agora a uma posição mais prática, que é a relativa a quais são as estratégias que nós podemos ter para nos preocupar e para nós tentarmos ter um impacto naqueles seres sencientes que vão existir no futuro. Então, aqui podemos começar por considerar os objetivos longo-pracistas de tipo amplo. Em primeiro lugar, um deles pode ser consolidar o progresso, consolidar o avanço na consideração pelos seres sencientes. Outro pode ser, então, tratar todas as formas de dano. Se nós nos preocupamos com os seres sencientes, nós não devemos só nos preocupar com aqueles que são mais achegados a nós ou com aqueles que são da nossa espécie. Nós temos que considerar todas as formas de dano, também mesmo aquelas de seres sencientes que não existem agora, mas possam existir em algum momento futuro. E também temos que mirar como é que é possível aumentar a nossa capacidade de ação, como é que no futuro aquilo que possa ser feito para defender os seres sencientes seja maior daquilo que nós podemos fazer agora. Então, vamos ver algumas coisas em relação a cada um destes pontos. Começando com essa ideia de visar consolidar o progresso. Em primeiro lugar, parece que isso nos dá razão para trabalhar em mudar as atitudes socialmente mantidas cara aos animais. Mudar cambios de atitudes, não necessariamente de condutas, mas sobretudo de atitudes, não? E trabalhar também em mudanças institucionais, não? Bem, isto em que se reflete de maneira mais concreta? Bom, quanto à mudança de atitudes, deveríamos espalhar, deveríamos difundir mais o antiespecismo, a luta contra a discriminação de quem não pertence a uma determinada espécie, e também a consideração por toda forma de senciência, não só aquela da que nós, com a que nós temos uma ligação emocional mais forte. Depois, quanto às mudanças institucionais, nós deveríamos, em primeiro lugar, considerar que estas servem para reforçar aquelas mudanças de atitudes. Quando nós conseguirmos uma mudança nas atitudes sociais, nós podemos depois tentar reforçar estas com essas mudanças institucionais, não? E também, isto pode ser muito importante para dificultar futuras regressões. Nós não só temos que pensar como é que nós podemos conseguir avanços, mas também como é que nós podemos consolidar esses avanços, impedir que depois esses avanços fiquem esquecidos porque nós demos uma volta para trás. Quanto a outra questão que também indiquei aqui, a necessidade de tratar todas as formas de dano. Aqui é bem importante que nós defendamos a todos os animais, também aqueles normalmente desconsiderados, e também que nós abarcarmos todas as formas de sofrimento. Então, com respeito ao primeiro, nós deveríamos considerar, por exemplo, também outros animais que não são aqueles dos que a defesa dos animais normalmente, aqueles a que a defesa dos animais normalmente dá mais atenção. Poderíamos pensar sobretudo em animais aquáticos e também nos invertebrados, que são a grande maioria daqueles animais que existem, não? E quanto às formas de sofrimento, nós poderíamos considerar, por suposto, os animais explorados, mas também outras coisas, como, por exemplo, o sofrimento de dos animais selvagens, e também novas formas de senciência, que se calhar não sejam formas de senciência animal. Por exemplo, formas de senciência artificial, elas também deveriam ser consideradas. Então, nós agora devemos já começar a difundir essa ideia de que essas formas possíveis de senciência futura deveriam também importar. E quanto, por último, a aumentar a nossa capacidade de ação, aqui há também considerações a ter em conta. Então, uma é que devemos aumentar a pesquisa e o metatrabalho, o trabalho para difundirmos, por exemplo, a preocupação por essas questões. E também deveríamos aprender a identificar estratégias direcionadas, estratégias que possam ter um impacto mais concreto, mas muito grande, não? Então, destas últimas estratégias, eu não vou falar aqui, vou falar noutra apresentação, quando nós vejamos o problema dos riscos de sofrimento futuro, mas uma estratégia ampla pode ser precisamente identificar essas estratégias mais concretas, não é? Então, quanto ao primeiro, ao relativo a aumentar a pesquisa, o metatrabalho, em primeiro lugar, uma coisa que nós temos que fazer é difundir o longo praxismo, dar a conhecer esta ideia a outras pessoas.
E também aumentar os nossos conhecimentos e os recursos que nós podemos ter para fazermos um melhor trabalho de difusão do longopracismo agora, mas também para que no futuro possamos ter melhor situação, estar em melhor situação para agir em linha com o que nós vimos já antes. E também promover, isto é muito importante mesmo, promover o pensamento de mente aberta. Não só achar que devemos agir como sempre fizemos. Devemos pensar melhor como é que nós podemos mudar a situação também no futuro. E para isso, temos que ter uma disposição a ouvir ideias novas. E para aceitar que o futuro seguramente seja bem diferente de como é o presente. Então, identificar estas estratégias direcionadas que antes falei, isto já vai ser do último que vamos falar aqui com respeito a estas questões, implica também estudar as tendências. Não só como são as coisas agora, mas que tendências podemos identificar em como o futuro pode ser. Qual é a direção no que o presente se está a mover para o futuro? E também realizar trabalho de priorização. Não podemos fazer tudo, por isso que devemos identificar aquelas estratégias que elas são mais, têm um maior potencial e fixar-nos nessas, trabalhar nelas, para o qual é necessário fazermos essa comparação entre diferentes opções, que podem ser todas elas muito boas, mas como temos uns recursos limitados, temos que trabalhar naqueles, não naquelas que são boas, mas naquelas que, em expectativa, nós podemos achar que podem ser melhores. E, por último, conseguir sinergias. Sinergias, trabalhar com outras pessoas que possam ter objetivos que, se calhar, não sejam os mesmos que os nossos, mas que, ao trabalharmos com essas pessoas, nós possamos conseguir os melhores resultados, não só para os objetivos desses outros agentes, mas também para os nossos. Em definitiva, um resumo que nós podemos fazer aqui sobre quais podem ser as nossas estratégias longopracistas amplas. Em primeiro lugar, conseguir mudanças de atitudes relevantes para todos os seres sencientes, institucionalizar essas mudanças, difundir o longopracismo e fazer essa pesquisa longopracista em todas estas questões que nós vimos. Há alguns exemplos, por exemplo, aqui tem um exemplo de um artigo que está a tratar estas questões de como maximizar a consideração de seres sencientes futuros. Também podem ver, por exemplo, digamos que nos canais de YouTube da ética animal em diferentes idiomas, podem ver vídeos sobre esta questão, como por exemplo este. Podem ver outros vídeos também que estão relacionados sobre a questão. E podem ver também neste e-book, o último capítulo, ele fala precisamente sobre o longopracismo, e ele pode ser descarregado gratuitamente no site da ética animal. Está agora disponível em inglês, mas está já a ser traduzido. Esperamos que dentro de não muito tempo ele vai estar também disponível em português. Então, isso é tudo que eu tinha para dizer com respeito a isto. Espero que tenha sido de utilidade para vocês. Muito obrigado pela sua atenção